Fala gente, tudo certo? Bearish Market aqui na área, trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje no módulo de criptomoedas, para o pessoal aí que é fã desse tipo de, vamos dizer assim, investimento, enquanto a gente não avança um pouquinho mais nos módulos aqui. Mas essa playlist veio aí por solicitação de vocês, porque o que o pessoal mais me pede aí no Instagram e nos comentários do YouTube é para falar um pouco também sobre criptomoedas, porque elas, na sua volatilidade, estão dando lucro para muita gente. E o importante é que a gente começar por uma aula de número 1, naquele nosso estilo passo a passo, entregue do zero ao avançado para vocês. Então, aula 1, o que são as criptomoedas? Eu acho importante vocês entenderem o que elas são e como elas funcionam para poder começar a escolher quais vocês querem investir ou não. Para chegar até aqui, gente, apesar de parecer simples, todo mundo falar disso hoje em dia, começar cegamente nesse mercado sem uma base fatalmente resultará em prejuízo. Eu recomendo até que tu assista as minhas primeiras aulas da playlist do Mundo dos Investimentos. Vou deixar o link da playlist aqui embaixo nos comentários, na descrição do vídeo para facilitar para vocês. Porque nesse meu módulo eu trago os tipos de investimento que existem e vai fazer mais sentido para ti esse vídeo aqui, tá? Assim tu vai saber o que é investir e o que não é. Dito isso, vamos lá pro vídeo, gente. Então, o que são então essas criptomoedas, É um tipo de dinheiro. É como outras moedas com as quais já convivemos no nosso cotidiano. Com a diferença que é totalmente digital. Então, em vez de ser uma cédula de real, uma cédula de dólar, é uma moeda que é digital, ela está ali no teu computador. Assim como ao invés de tu ter uma carta escrita na tua mão, tu tem um e-mail que está ali no computador. Ela não é emitida por nenhum governo, como é o caso do real ou do dólar que eu acabei de citar de exemplo. E a primeira delas foi o famoso Bitcoin. Inclusive, Bitcoin e criptomoedas às vezes são até tidas como sinônimos, mas existe uma variedade de outros tipos de cripto com características e aplicações distintas. Então não confundam, gente. Bitcoin não é a mesma coisa que criptomoeda. Bitcoin é um tipo de criptomoeda, que é a mais famosa porque foi a primeira e é o que tem o seu valor mais lá nas alturas. Para que elas servem então, Dada que já definimos a sua existência, Fernando Uhrig, autor do livro do Bitcoin, a moeda na era digital, faz uma analogia muito simples. O que o e-mail fez com a informação, o Bitcoin fará com o dinheiro. Então lembre-se que antes da internet as pessoas dependiam de correios para enviar uma carta a quem estivesse em outro lugar. Era preciso de um carteiro, um intermediador para entregar lá fisicamente. Tu manda uma carta para alguém hoje? Não, Então com o Bitcoin tu pode transferir fundos de um ponto, uma pessoa A para uma pessoa B, em qualquer parte do mundo, sem jamais precisar confiar em um terceiro para essa tarefa. Tu elimina a necessidade de um intermediador. Hoje, por exemplo, a gente tem bancos, a gente tem sistemas monetários, Banco Central, toda uma estrutura de um país que envolve a impressão e o controle de uma moeda, como o real, por exemplo. E no caso das criptomoedas, tu faz isso da pessoa A para a pessoa B em qualquer lugar do mundo, sem precisar de nenhum intermediador. Tu faz isso simplesmente numa causa de exchange, numa casa de troca, tu vai lá, transfere de um ponto para o outro. O Bitcoin é apenas uma das moedas e seu uso apenas uma das utilidades, tá, gente? Então, vamos ver mais utilidades aí. As três principais funções, de qualquer maneira, são servir como moeda de troca, facilitando transações comerciais, como eu já comentei. Tem muitas empresas aí que já aceitam Bitcoin como pagamento. Por exemplo, o Elon Musk da Tesla foi um dos pioneiros aí, aceitando o Bitcoin como pagamento pelos carros. Também é uma reserva de valor. O pessoal está investindo em Bitcoin para ser uma reserva monetária. Por exemplo, grandes empresas tipo a Apple comprar uma quantidade X de Bitcoin para ser uma reserva. Ao invés de tu comprar um tesouro, comprar ouro, que são coisas que o pessoal costuma comprar, para não ter uma reserva em moeda física, pode ser uma criptomoeda. E também unidade de conta, quando os produtos são precificados e o cálculo econômico é realizado em função dela. Ou seja, tu passa a comprar e vender em função de Bitcoin. Como é o caso até já na maioria das exchanges, tipo a Binance, por exemplo, aonde tu vai comprar uma criptomoeda, tu usa Bitcoin como saldo. Tu não compra, essa criptomoeda custa R$10. Não, ela custa 0,01 Bitcoins. Então tu já começa a usar como unidade de valor para comprar outras coisas. Em função da grande volatilidade no seu valor,
A última opção ainda não está totalmente firmada, porque, hoje um Bitcoin vale tanto, amanhã vale outro tanto, mês que vem vai valer outro tanto, o valor oscila muito. Tá? Cada dia temos novas moedas surgindo com novas utilidades, como remuneração pelo uso dos serviços específicos, que é o Ether, que virou Ethereum, pareamento com alguma moeda física como o dólar, que é o caso do Tether, sistemas de facilitação de pagamento, tipo a Ripple, XRP, pagamentos acelerados, como é o caso do Litecoin, chiles, que utiliza para transações financeiras dentro de times de clubes de futebol. Então a gente tem vários e vários exemplos que a gente vai começar a ver mais nas próximas aulas, tá? Tendo dito isso, gente, nós precisamos entender da onde que surge a criptomoeda. E é através da mineração. Dinheiro tu simplesmente imprime, o Banco Central manda imprimir. Criptomoeda tu tem que minerar. Tu já deve ter ouvido isso em algum lugar. Mas não é uma mineração tradicional, o termo é uma analogia, porque é feito digitalmente. Tu não vai lá com uma picareta na encosta de uma montanha. Tu coloca processadores ou placas de vídeo para fazer esse processamento. Imaginem um algoritmo, um problema matemático que tem que ser resolvido. A resposta do problema é uma criptomoeda. Todas as moedas apresentam um código complexo que não pode ser alterado, por isso que as transações realizadas com elas são protegidas por criptografia. É o código-chave, é como se fosse o DNA. Como não há nenhuma autoridade central que acompanhe essas transações, elas precisam ser registradas e validadas uma a uma. Então, cada criptomoeda, cada Bitcoin, por exemplo, que existe, foi minerada, validada e criptografada individualmente. Por isso que precisa de uma força-tarefa grande de processadores para fazer isso. Se faz uso de computadores que gravam esses códigos, então, no chamado blockchain. O que é o blockchain, então? É um enorme registro de transações, é como se fosse o HD do teu computador, onde essas coisas ficam gravadas. Banco de dados público, onde consta o histórico de todas as operações realizadas com cada unidade da moeda. Então, quando ela é minerada, digamos assim, foi processado todo o algoritmo, ela é registrada Bitcoin, código tal, entrou no blockchain. A partir daí, se ela vai do A para o B, do B do C, do D para o E, tudo isso fica registrado sempre nesse blockchain. Cada nova transação, mesmo que uma transferência, é verificada contra o blockchain. Então, essa moeda que tu pegou e jogou para lá, vai lá, opa, blockchain tá aqui, beleza, esse código tá aqui, saiu daqui, veio para cá. É sempre pareado contra esse livro mestre, digamos assim. Onde é que entram os mineradores aí, gente? Então, quem faz esse registro é chamado de minerador. Seus computadores processam os registros através de plataformas de mineração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então o pessoal vai lá, enfileira placas de vídeo ou enfileira as placas-mãe com processadores para ficar processando esses algoritmos e fazer essa transação acontecer digitalmente. Em outras palavras, a mineração representa a criação de novas unidades de algum tipo de moeda digital ou suas transações. Se mais computadores passam a ser usados para aumentar a capacidade de processamento, os problemas matemáticos vão gradativamente se tornando mais difíceis. Isso acontece justamente para limitar o processo de mineração, que senão tu podia simplesmente pegar uma empresa gigantesca e botar lá um negócio do tamanho da NASA só minerar criptomoeda. Então, quando eles desenvolveram isso aqui, eles já pensaram que quanto maior o poder de processamento, mais difícil, mais demorado vai ser resolver os problemas e extrair uma Bitcoin, por exemplo. Justamente porque, gente, o valor está na escassez. Se tu tem alguma coisa em abundância, não tem tanto valor. Olha o ouro. Por que o ouro é tão caro, gente? Porque tem pouco. Não se pode dizer a mesma coisa, por exemplo, do minério de ferro. Ele não tem nem perto o valor do ouro. Por quê? Porque tem muito mais minério de ferro do que ouro. Então tu pega uma mineradora de ouro, o cara processa toneladas de terra e pedra para tirar 100 gramas de ouro. Enquanto que minério de ferro, tu vai lá numa encosta, tu tira toneladas de minério de ferro. Então justamente esse é o efeito que eles quiseram dar quando desenvolveram um sistema de mineração para as criptomoedas. Quanto mais estrutura tiver, mais difícil vai ficar de extrair uma. Aí a gente entra no quesito da volatilidade, gente. Por serem ativos aí relativamente novos no mercado, fora do controle de bancos centrais, e no mercado emergente, que está subindo, está em alta, é relativamente novo, qualquer movimentação expressiva gera uma compulsão, gera aquele boom. Meu Deus, aquele cara comprou 1 milhão de Ethereum, 1 milhão de Bitcoin, 1 milhão de XRP. Qualquer coisa estoura o preço lá em cima.
Os preços costumam oscilar percentuais absurdos, gente. Muitas vezes multiplicando por 10 seu valor, mas também podendo zerar totalmente. Daqui a pouco tem uma criptomoeda que parecia ser um boom, um famoso foi lá e comprou, e no outro dia ele mudou de ideia e vendeu tudo. Isso em um único dia, às vezes, ou como eu comentei, em horas. Basta um famoso comentar que comprou ou vendeu, ou uma empresa abrir reserva financeira numa certa moeda. Por isso é sempre indicado avaliar bem a utilidade dessa moeda, o quão sujeita a estourar ela está. Nas próximas aulas a gente vai entrar mais nesse mérito aí, tá, gente? Resumidamente aqui para esse vídeo não ficar longo demais, gente. Pesquisa bem antes de tu entrar numa cripto, tem extrema volatilidade, alto risco, mas alto retorno potencial, elas vieram para ficar. Avalia ter parte de sua carteira em criptomoedas. Nas próximas aulas a gente vai dar mais dicas de corretoras, melhores moedas, operacional e etc. Hoje eu quis dar realmente uma breve palha, um breve início de por que elas foram criadas, que problema que elas solucionam e por que elas vieram então para ficar, e tu deve já estar olhando aí de deixar pelo menos a parte de risco da tua carteira em criptomoedas. É o que eu fiz, por exemplo. Ao invés de investir num fundo imobiliário monoativo ou em ter um capital para day trade de mini contratos, tu pode focar em criptomoedas. É uma opção que tu tem para a parte de risco da tua carteira, tá? Gente, frase do dia aí para vocês: investir em Bitcoin. Muitos vão ganhar dinheiro e outros vão perder. A diferença está no quanto de conhecimento e preparação você tem. Ricardo Limite. Então, os vídeos dessa playlist vieram para te informar mais sobre esse mercado de criptos. Essa foi só a primeira aula, só a primeira palhinha. Vamos começar a avançar no operacional que vocês precisam. Corretoras, trades, melhores moedas, como identificar, como pegar as oscilações. Tudo isso vai vir nas próximas aulas, tá, gente? Muito obrigado por ficar comigo até aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal se não está inscrito, deixa o teu gostei, segue nas redes sociais, porque tudo isso é de graça e ajuda a gente pra caramba a crescer aqui com o canal, tá? Até a próxima, gente!